Oi gente, tudo bom? Então tô gravando esse vídeo da nossa aula que não foi gravada, né? Por problemas técnicos, como vocês já sabem, né? Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Pronto. Gente, então, a nossa unidade que nós estamos vendo no momento é literatura informativa ou jesuítica, né? Então o que a gente precisa lembrar disso e que tem aqui nesse parágrafozinho, né? Em decorrência das outras páginas. É a questão de quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, não veio o rei, né? Veio uma frota, um navio mandado pelo rei de Portugal, né? E essa frota, quando chegou aqui, quando eles acharam essas terras, as pessoas que trabalhavam para o rei tinham que prestar contas do que achavam, do que tinha, né? Então, por isso que é chamada de literatura informativa, porque não tem caráter literário, né? Não tem lá os elementos da narrativa que nós estudamos, como narrador, personagem, tempo, espaço ou um eu lírico quando a gente fala de poesia, né? Não existe isso. Na verdade, são textos que informam aos reis, né, o que eles encontraram nessas terras, tá? Então, por isso que é chamada de literatura informativa. Aqui, o livro de vocês diz que pode ser chamada de literatura informativa, literatura de informação ou quinhentismo. Por que quinhentismo, gente? Porque o Brasil foi descoberto em 1500, quinhentismo, tá? Então depois, né, temos aqui uma contextualização do descobrimento do Brasil. Então tinha nessas cartas reconhecimento territorial, dizendo como que era. É um país subtropical, tem calor, tem calor, não é frio como Portugal, né? Porque quando eles saíram de lá, por exemplo, podia ser inverno, né? E lá o inverno é bem rigoroso como aqui. Então, quando eles chegaram aqui, vamos dizer que eles levaram um mês, continua sendo inverno, né? Então, falaram como que era o clima, os primeiros contatos, né, dos europeus com os povos indígenas, né? Como que os povos indígenas, eles se vestiam, como que eles se organizavam socialmente, né? Não podemos esquecer o que nós vivemos comentando nas nossas aulas, do preconceito pré-existente na fala dos portugueses, quando falavam que depreciativamente que os índios andavam nus, que eles eram primitivos, né? Só não eram do jeito deles, não tem nada de primitivo nisso, eles só não se comportavam da forma como os portugueses, né? Porque cada lugar se comporta de um jeito, cada povo se comporta de um jeito, né? Bueno, e aí o que foi feito aqui? O que essa imagem ela mostra, né? A catequização dos povos indígenas, né? E aí esse fragmento aqui do livro, ele é muito importante porque diz assim: apesar de o processo de catequização dos indígenas ser questionáveis, os jesuítas tiveram um papel fundamental na estruturação da educação no Brasil. Entre suas iniciativas no que se refere à educação, pode ser destacado o rompimento com as práticas da época que determinavam a aprendizagem do ofício das armas somente para a nobreza e a aprendizagem dos ofícios para as classes populares medievais. Independentemente da classe social, o ensino jesuíta voltou-se para as letras e a filosofia. Bom, gente, por que eles queriam catequizar os índios, né? Porque os índios pudessem ter alma, porque para eles esses povos não acreditavam no mesmo Deus que eles, então eram pessoas que não tinham fé, né? Eram tidas não como ateus, eles dão um outro nome para isso, mas não era tido como, não levavam em consideração a religião dos povos indígenas, né? Eles desconsideravam, né? Não tinham conhecimento daquela crença indígena, então para eles não servia, né? Eram pagãos, lembrei o nome, pagãos.
E aí a mesma coisa com a questão da fala, né? Porque eles observaram que na língua indígena, né, numa das, né, não existia a palavra R. E eles precisavam aprender o português porque R significa o quê? Rei. Significa não. O rei começa com R. Então, o indígena, ele precisava jurar obediência ao rei. E como que esse índio vai gerar obediência ao rei se ele não tem R no vocabulário deles? Então, nós vimos em língua portuguesa que esse R de porta, por exemplo, essa variação, ela é um resgate de uma tentativa de colocar esse R como língua nos povos indígenas. Eles não conseguiam. Então, porta é uma vertente dessa época, existente, viva até hoje na nossa fala, na nossa língua portuguesa brasileira, tá? Depois a gente tem, né, as cartas de Pero Vaz de Caminha, que foi quem deu as suas primeiras impressões e considerações sobre o que ele encontrou aqui no Brasil. E nós temos aqui embaixo um pedaço dessa carta, né? Então vamos à leitura. Listando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, por mandados do capitão, por ser homem vivo e destro para isso, meteu-se logo no esquife a sondar o porto dentro. E tomou 2 daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos, que estavam numa almadia. Gente, olha essas características, né? Mancebos. Complicado, né? Mas vamos lá. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas, mas de cada lhe serviam. Então, primeiro fala aqui, ó, tomou, né? Começou a sondar o porto e tomou 2 daqueles homens da terra. Ele não pediu, né? Ele tomou. Verbo importante para essa leitura. Um deles trazia um arco e setas, né? Que são, na verdade, o que nós conhecemos hoje como flechas. Mas de nada lhe serviam. Trouxe-os logo, já de noite, ao capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisto têm tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metido neles uns ossos brancos e verdadeiros. É quando tem, né, o nosso saudoso querido índio Raoni, que até hoje ele luta muito pela preservação da Amazônia, né? Pelo seu território, porque a Amazônia é um território indígena. Vocês procurem aí depois, né? Ele usa assim, né? O lado dele é comprido assim, ó. Eles furam toda essa parte e colocam ossos. Então fica uma coisa assim, parece uma bandeja assim, né? O lábio deles, e eles falam assim. Eu acredito, né? Eu não sei, eu infelizmente eu desconheço muito da cultura indígena, até porque infelizmente a nossa literatura não nos proporciona estudos sobre a literatura indígena, né? Mas eu acredito que assim, que quanto maior o lábio, quanto maior essa extensão de pele, mais forte e mais guerreiro é o índio, tá? Tem todo um significado muito bacana. Vamos continuar aqui. De comprimento, parei aqui, ó, ossos brancos e verdadeiros. De comprimento de uma mão atravessa. Então dava para atravessar uma mão aqui nesse buraco, né? Da grossura de um fuço de algodão. Agudos na ponta como furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço,
e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Porque é algo tradicional do índio, né? É tradicional o índio fazer essa modificação corporal, só que é uma modificação corporal com significado, tá bom? Bueno, textos informativos, as crônicas. Esse aqui é importante nós lermos novamente. Ainda considerando a autoria dos portugueses ou de viajantes europeus que passaram por aqui, uma série de obras segue-se a Carta de Pero Vaz de Caminha. Trata-se de textos escritos por motivos diversos, narrativas de expedição, textos apresentando elemento da fauna e da flora local, né, do que existia aqui, levantamentos patrimoniais. Tais textos são identificados como crônicas, e a partir da crítica considera que seu valor histórico é maior que seu valor literário, mas valem como os primeiros registros escritos no Brasil. E aqui que eu convido vocês a pensarem e vocês tomarem posicionamento, né? Eu não vou dizer para vocês se é ou se não é literatura brasileira, tá? Mas eu convido vocês a pensarem, a tomarem um posicionamento como estudantes de literatura, tá? Esses textos para vocês, porque foram escritos em território nacional, eles necessariamente são brasileiros? Ou não, eles não são literatura brasileira, porque eles não tinham como função ser literatura brasileira. Eles só tinham como função ser fonte de informação para os portugueses. Vocês precisam tomar esse posicionamento como estudantes de literatura e como brasileiros, tá bom? Entre as crônicas destacam-se Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz, o que vulgarmente chamamos de Brasil, vulgarmente chamamos de Brasil. Em 1576, de Pedro de Magalhães Gândavo, e o Diálogo das Grandezas do Brasil, datado em 1618, de autoria de Bento Teixeira ou Ambrósio Brandão. De um modo geral, cada um desses textos procura delinear um amplo panorama da nova terra, abrangendo aspectos históricos, humanos, geográficos e econômicos, tá? Então pensem aí se vocês consideram como literatura ou não, tá bom? Mundo do trabalho. Vamos lá. Muitos dos cronistas que escreveram sobre o Brasil no período inicial da colonização apresentavam um interesse particular no modo de vida dos povos indígenas. Nos dias de hoje, um dos profissionais que se dedicam à compreensão desses povos é o antropólogo. Considerada a ciência da humanidade e da cultura, a antropologia se divide em algumas especialidades. A etimografia, que corresponde à coleta de dados, escritas, interpretação, análise de dados pesquisados. A etimologia, o estudo das características de um agrupamento humano. E a linguística aplicada, que investiga a manifestação verbal e não verbais dos povos. Não há um curso específico para se tornar antropólogo. É necessário tornar-se um curso de ciências sociais e habilitar-se em antropologia. Muito bacana existir essa área do conhecimento que estuda, né, a cultura indígena. Mas aí veio o questionamento, né? Onde que estão os indígenas que poderiam escrever sobre sua própria cultura, né? Onde está a literatura disposta para esses povos? Onde que eles estão na literatura? Existe literatura para eles? Gente, pouquíssima. Existem pouquíssimas obras de literatura indígena escritas por indígenas, tá? Aí vocês me veem, mas professora, lá no romantismo falava da Iracema. Gente, não é literatura indígena, é literatura indianista. É uma literatura escrita, romantizada e por um homem branco, tá? Então não pode ser uma literatura indígena, e sim indianista, tá bom?
Há essa grande diferença e que vocês precisam pensar sobre essa diferença, tá? Depois, meus queridos, nós fizemos os exercícios até a página, deixa eu ver aqui, e até o número 1 da hora do estudo, tá? Então vamos ir fazendo juntos. Ao domingo de Pascoela, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se apresentassem nos batéis e fossem com ele. E ali, com todos nós outros, fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes, que todos eram ali. A qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali era com o capitão a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, a qual esteve sempre levantada da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e nós todos lançados por essa areia, e pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da cruz, sobre cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. Assinale as afirmações corretas. Então, pela leitura desse trecho da carta, entende-se que os portugueses rezaram a missa de Páscoa em território brasileiro como forma de agradecimento pela proteção que tiveram ao atravessar o Oceano Atlântico sem dificuldades. Não, a missa foi rezada uma vez que eles acharam as terras, né, descobriram essas terras aqui, tá? O descobrimento foi uma ação organizada com a associação entre o poder real e o poder religioso, já que nas caravelas havia representantes da nobreza e da Igreja Católica. Sim, gente, a Igreja Católica sempre envolvida, tá? Junto com os reis. E eu quero, por favor, que vocês coloquem assim, um adendo, né? Em cima do descobrimento, vocês coloquem achamento, porque as terras, elas eram dos indígenas. Então não houve descobrimento. A gente só descobre uma coisa quando ela não existe, né? Não existiu para ninguém ainda. Fiz uma invenção, descobri uma coisa nova. Uma coisa que ninguém nunca na vida descobriu antes, tá? A voz entoada e oficiada pelo Frei Henrique corresponde ao modo como as missas eram celebradas no período em questão. Sim. O texto claramente aponta para o fato de ser a missa um acontecimento que não permitia a presença dos indígenas, pois eles eram considerados pecadores por não serem cristãos. Não. A presença dos indígenas, inclusive, ela era muito que requisitada. Era praticamente imposta, né? Claro, eles chegaram aqui, estavam descobrindo tudo, papapá, tá. Mas, na verdade, não, tá? Os índios, eles tinham que marcar presença nas missas, sim. Tanto ali que diz que eles foram muito bem escutados pelos indígenas, né? E pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento dessa terra. Achamento perfeito. O que pode significar a junção entre religião e achamento da terra presente na missa de Frei Henrique. Então, nessa passagem, o narrador comenta como Frei Henrique associou um trecho da história do Evangelho ao achamento do Brasil, tá? Essa associação revela de modo sutil um possível pacto entre a Igreja e a corte portuguesa, né? Aos reis. Bueno. 2. Pelo que se pode ler da Carta de Caminha, a presença de representantes religiosos fez parte dos momentos iniciais do contato entre os portugueses e a terra descoberta.
O que você sabe sobre o papel exercido pelos religiosos católicos que fizeram parte de momentos iniciais de colonização do Brasil? Essa aqui, pessoal, é o que vocês sabem, tá? Mas aqui o livro ele diz algumas coisas, tá? Se vocês quiserem ler assim o que eles falam, fiquem à vontade, tá bom? 3. A maneira como os portugueses observaram os indígenas pode ser chamada de visão eurocêntrica. Com base na leitura dos conteúdos vistos até agora, o que essa expressão significa? Ou seja, eu sou europeu, eu sou branco, eu não sou vermelho. A minha religião é católica, não é qualquer outra, não é pagã. Então, a minha visão eurocêntrica diz que o que eu vivo, o que eu tenho como cultura é o que é verdadeiro. Desconsidera a cultura, a religião, qualquer coisa que envolva hábitos e cultura do outro, tá? A visão eurocêntrica seria essa. A Europa como centro de tudo. Europa, centro, né? Cêntrica, vem de centro. Como a Europa sendo centro, tá? Pessoas que possuem carne avermelhada, pele avermelhada, são pessoas de caráter duvidosos, provavelmente eles não têm alma, né? Assim era feito também com os africanos, né? A cultura dele, né? A religião dele é uma religião pagã, porque não é católica, não acredita no Deus todo maravilhoso, soberano da Igreja Católica, tá bom? É isso. Grandes navegações portuguesas, a natureza e o indígena na poesia brasileira. Vamos ler este parágrafo aqui. Vislumbrando o século XVI pelo viés dos cronistas do tempo, descobre-se logo a dupla tendência dessa literatura, a descrição da natureza e a do selvagem. Anchieta, entre outros, em suas cartas, é abundante em exemplo do gênero. O próprio Teixeira Pinto procura, em seu rápido poemeto, ensejo para intercalar a criação do Recife e indicar palavras indígenas. No século XVII, a tendência cresce e no século XVIII torna-se todo predominante. A criação atribuída ao século XIX não foi, pois, uma obra original, não passando de uma prolação histórica. O nosso nativismo tem 400 anos de existência. Tá? Literatura jesuítica, né? São os padres jesuítas que fizeram os seus apanhados, né? Tendo seus poemas relacionados à religião, à catequização, à igualdade de direitos e deveres, tudo isso. Leia a passagem da peça teatral Alto de São Lourenço, de autoria de José de Anchieta. Nessa peça, o martírio de São Lourenço, morto na fogueira, é retomado e usado como exemplo de fé a ser seguido. Guaxará. Minha lei é muito bela. Não quero que os homens a lancem fora. Não quero que os homens a façam cessar. Quero muitíssimo todas as aldeias destruir. Esse aqui é o demônio falando, né? Essa figura aqui demoníaca falando para o indígena. Guaxará fala de sua lei. Que lei é essa? A lei seguida pelos indígenas, né? Pelos seus costumes. Qual é a finalidade da lei Guaxará? O objetivo é destruir as aldeias e levar os indígenas à destruição. Partindo do princípio de que a finalidade do teatro dos jesuítas era catequizar os indígenas, como se pode interpretar a figura de Guaxará? Pode-se interpretar a figura dele como sendo o diabo, né? Um demônio, alguém que é contra a religião católica, né? Alguém é contra, não. É aquela figura vista negativamente da Igreja Católica, é que se opõe a Deus, que seria demônio, Satanás, Lúcifer, diabo, né? Todas essas nomenclaturas. Você estudou na apresentação da literatura dos jesuítas que o teatro tem um caráter pedagógico, tomando como referência o trecho da peça lido. O que se pretende dizer? A peça pretende mostrar para os indígenas
que eles não podem se deixar levar pelas leis deles, né? Que eles não podem se deixar levar pelos seus costumes. Que o que deve, o que é melhor, o que é bem aceito, o que é bom e não é mal, é a europeia, é a dos portugueses, né? Aí vem de novo a questão do eurocentrismo, tá bom? 2. Leia o trecho de uma carta de Anchieta dirigida a amigos em Coimbra sobre sua preocupação com o aprendizado na língua tupi. Quanto à língua, eu estou nela há algum tempo. Quanto à língua, eu estou nela algum tanto adiante. Ainda que é muito pouco para o que soubera, se me não ocuparão em ensinar gramática. Todavia, tenho toda a maneira dela por arte, e para mim tenho em cá a quem aproveite. Só eu me aproveito dela, e aproveitar-se-ão os que há, e aproveitar-se-ão os que lá vierem e souberem gramática. No trecho é possível notar que Anchieta se esforça para escrever uma gramática tupi para que os outros possam aproveitar-se dela. Porque o conhecimento da língua utilizada pelos indígenas era algo importante, segundo o ponto de vista do missionário. Era importante para eles chegarem mais perto dos indígenas, né? Para eles se aproximarem deles, né? Olha, eu estou tentando falar a tua língua, né? Percebe que eu estou tentando aqui ser que nem vocês. Olha, eu sou amiga de vocês, né? Para se aproximar e tentar fazer com que o modo de vida, de vista, de cultura dos indígenas fosse modificado, tá? Leia a letra de uma canção intitulada Chegança, de Antônio Nóbrega. Sou Pataxó, sou Chavante e Cariri. Yanomami, sou Tupi. Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru. Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes. Eu pensei, vou procurar um mundo novo e lá depois do horizonte, levo a rede balançante para o sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro. Botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para sonhar. Mas de repente me acordei com a surpresa. Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. Eu, assustado, dei um pulo da rede, presentei a fome, a sede, eu pensei, vão me acabar. Me levantei de borduna, já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Então aqui, gente, é toda uma visão, uma construção de uma visão do indígena quando o português chegou, né? Quando que vocês viram nos livros de história um indígena relatando sobre a sua experiência com o português? A gente não tem esse registro, né? Por quê? Porque a cultura do indígena não era vista como algo precioso, algo como de igual importância, assim como da Europa, como dos portugueses, né? Então ninguém se preocupou em querer saber como que eles se sentiram, como era isso para eles, né? E aqui nós temos algumas figuras, algumas imagens belíssimas dos povos indígenas. Eu acho que essa figura aqui e essa outra figura, eles são bem próximos dos europeus, assim, os rostos mais redondos. Esse aqui eu já acho bem parecido com o que a gente vê hoje em dia, né? Mas é claro, deve ter mudado muito, né, gente? O estereótipo, assim, do rosto indígena. Bueno, letra A. No início da canção, o eu poético cita várias etnias indígenas. Em que circunstâncias essas etnias são citadas na letra da canção? Justamente para evocar essas identidades, para dizer que elas existem, né?
para que tenha um reconhecimento, uma identificação, que essas identidades elas existem várias etnias indígenas, não só a Tupi, como a gente cansa de falar, né? Tem toda aqui essa primeira estrofe para mostrar isso para nós, que não é só a Tupi, aqui, sou Tupi, não, tem o Pataxó, Chavante, Cariri, Yanomami, Guarani, Carajá, Pancacuru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, Caeté, Funiô, Tupinambá. Quantas etnias, gente? Muitas, né? A gente desconhece e a gente não deveria desconhecer, porque são nossas raízes, né? Bom, B. O texto faz referência a um acontecimento histórico. Nossas raízes, que eu digo assim, não minha raiz Amanda, eu sou descendente de indígena, não é isso. Nossas raízes, assim como o povo brasileiro, tá? O texto faz referência a um acontecimento histórico. Que acontecimento é esse? O achamento do Brasil, tá? Como é possível caracterizar a relação entre o indígena e o branco presente nessa canção? Aqui no livro diz que é de conflito, e realmente foi de conflito, né? Porque não foi nada assim muito calmo, muito tranquilo. Imagina tu tá na tua casa e do nada chega uma pessoa, entra na tua casa, fica te olhando, pedem pra te segurar, pra te amarrar e sabe-se lá amordaçar, não sei, né, gente? Imagina, que coisa meio violenta, né? Considerando sua resposta à questão anterior, discuta com seus colegas, então a gente não vai poder fazer. A gente já fez, né? Aqui a gente não vai conseguir porque eu estou sola. Bom, vamos a essa leitura. Órfãos do império, filhos de engano e de paixão, mestiços de um pai e de quantas mães, que o acaso juntou e separou, em chão que o tempo mudou e o ar traz dependurados aos ventos, órfãos do império. Ou seja, está falando de todas as pessoas que foram geradas através da relação entre o branco e o negro, entre o branco e o indígena, né? Aqui diz assim, olha, filhos mestiços de um pai e de quantas mães? Então, com quantas mulheres esse homem português ele teve uma relação, né? E gerou outras crianças. Arlindo Barbeiros nasceu em Catete, na província de Bengo, Angola, em 1940. No início da década de 1960, fugiu de seu país em razão de uma perseguição política. Cursou Sociologia e Antropologia na Universidade de Frankfurt, Alemanha. Ocupou o cargo de professor na Universidade Livre de Berlim, regressando a Angola em 1975. Trabalhou como docente na Universidade de Angola. Gente, por que o Arlindo Barbeiros voltou em 1975? Por que ele voltou nesse ano? Porque foi quando teve aqui a Revolução dos Cravos, lá na Angola, né? E eles deixaram de ser colônia de Portugal apenas nesse ano. 1975, a África ainda possuía uma linha de colonizado com os portugueses, tá? Muito sério isso. Uma das características da poesia de Barbeitos é a concisão, isso é, a brevidade na composição de versos e estrofes. Com essa concisão é trabalhada no poema lido. Então, ele é trabalhado de forma que nós temos poucas palavras, né? Tenho aqui um verso de uma única letra, que é a letra E, que faz uma ligação da oração anterior com essa, né? Uma oração coordenada, aditiva, vocês viram isso ano passado com a Tia Graça. E os versos também são curtos, poucas palavras, né? Tudo isso. 2. Abrindo e fechando o poema, tem-se a imagem dos órfãos do império. O que isso significa? Significa que ele quer fazer uma retratação dessa criatura, né? Dessas criaturas que foram geradas, né? Então, a ideia da orfandade refere-se à ausência do pai. Simbolicamente, os órfãos do império são aqueles que passaram sua existência sob o domínio da figura de um império que não existe mais.
Então são pessoas que foram geradas durante um momento de imperialismo, né? Em que vieram os reis e foram os reis no caso aqui para a África, né? Porque o escritor ele é africano. E depois, quando eles foram embora, eles ficaram sem paz, digamos assim, tá? 4. O que indicam os versos? O chão que o tempo mudou. Então eles indicam a passagem do tempo, né? Indicam que muita coisa, anos já se passaram, momentos já se passaram, né? Hora do estudo. A gente fez só essa página, a gente fez o número 1 inteirinho, tá? Aí na outra aula a gente termina de corrigir a hora do estudo. Vamos lá. Leia os parágrafos retirados do capítulo da condição e costume dos índios da terra, presente no livro Tratado de Terra do Brasil e de Pero Magalhães de Gandalf. Não se pode numerar nem compreender a multidão de bárbaro gentil que semeou a natureza por toda essa terra do Brasil, porque ninguém pode ser sertão dentro caminhar seguro, nem passar por terra onde não acha povoações de índios armados contra todas as nações humanas, e assim como são, muitos permitiu Deus que fossem contrários uns dos outros, e que houvesse entre eles grandes ódios e discórdias, porque se assim não fosse, os portugueses não poderiam viver na terra, nem seria possível conquistar tamanho poder de gente. Então tá falando aqui que alguns indígenas queriam lutar contra os portugueses e outros não queriam lutar. E aí houve a questão da divergência entre eles mesmos, tá? E aí os portugueses, eles viram essa oportunidade, essa brecha para fazer o quê? A dominação dos povos indígenas. Havia muitos desses índios pela costa junto às capitanias. Tudo, enfim, estava cheio deles quando começaram os portugueses a povoar a terra. Mas porque os mesmos índios se alevantarão contra eles e faziam-lhes muitas traições. Os governadores e capitães da terra destruirão-nos pouco a pouco e matarão muito deles, outros fugirão pelo sertão. E assim ficou a costa despovoada de gentil ao longo das capitanias. Junto delas ficarão alguns índios destes nas aldeias, que são de paz e amigo dos portugueses, tá? O texto de Gandalf divide os indígenas em duas categorias. Quais são essas categorias? Divide os indígenas entre os amigos dos portugueses, os que se manteram nas aldeias e permitiram as presenças dos portugueses, e os que são inimigos dos portugueses. Aqueles que resistiram, tentaram ir à luta, tentaram expulsar os portugueses das suas terras, tá? B. Segundo Gandalf, por que os portugueses conseguem, apesar de encontrarem menor número, dominar as tribos agressivas? Eles conseguem controlar os indígenas porque eles entram em divergência entre eles, né? Porque eles se dividiram. Se não houvesse uma divisão entre os povos indígenas, essa dominação não teria sido efetuada, como diz o Gandalf. Não sei o que estou dizendo, é o Gandalf, tá bom, gente? Então eu fecho esse vídeo aqui, que foi da nossa aula do dia 25, né, do 9. Tô perdida nas datas. Então vocês agora têm a aulinha aí. Qualquer coisa que vocês precisarem é só perguntar. Tchau!